A paz do Senhor, que bom estarmos juntos, agora com o foco na lição de número 3, com a abordagem sobre o Deus Criador. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu like, seus comentários, compartilhe e abençoe outras pessoas aí através das suas redes sociais. Se possível, diga de onde você está conectado. Quanto mais interações esse canal alcançar, quanto mais interações tiver, maior será o alcance dos vídeos que estão sendo postados. O textual da lição de número 3 é Gênesis capítulo 1, versículo 1, e eu vou fazer menção desse texto junto com o texto de referência. Na verdade, aplicado, o pastor Valdir Alves, ele afirma que Deus trouxe à existência o que antes não existia, criou e tem o controle de toda a sua criação. O texto de referência é Gênesis capítulo 1, versículos 1, 3, versículo 6, 8, versículo 10 e também o versículo 14. No princípio criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, seja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e houve separação entre águas e águas. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o segundo dia. E chamou Deus a porção seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. O termo hebraico Elohim, utilizado para identificar Deus como Criador, aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é a conjugação no plural do hebraico no singular El, que expressa a unicidade de Deus. Portanto, o termo Elohim revela que a plenitude da Trindade Divina se encontra presente na origem de toda a obra criacional, como responsável direta por trazer à existência todas as coisas criadas na forma como originalmente foram criadas. Deus Pai deu as ordens, Deus Filho trouxe as coisas à existência pelo mover do Espírito Santo. Foi esse Deus triuno que criou os céus e a terra, criou o homem e a mulher com propósitos específicos e que serão analisados na reflexão de hoje. Alguns cientistas, na tentativa de desacreditar a palavra de Deus, sustentam teorias tais como a teoria do Big Bang, que é baseada na teoria da relatividade de Einstein. Essa teoria sustenta que o universo teve origem entre 13,7 e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão iniciada com um único átomo chamado de átomo primordial, infinitamente denso e muito quente, que concentrou muita energia, explodiu e deu origem ao universo. E que a partir da explosão, o universo entrou em um estado de expansão, resfriamento e formação da matéria, dando origem às galáxias, às estrelas e aos planetas. Outra teoria é a teoria da gravidade quântica em loop, que se sustenta na física quântica e tenta reorganizar a ideia de continuidade do espaço e tempo proposto pela teoria de relatividade de Einstein. O espaço-tempo seria granulado e esses grãos seriam organizados uns ao lado dos outros, dando uma impressão de continuidade, provocando um grande encontro de um universo anterior em colapso, semelhante a um buraco negro. Outra teoria é a teoria do M, que se baseia na relatividade geral e na ideia da mecânica quântica e busca unir 5 diferentes teorias das supercordas e a supergravidade. Segundo a teoria do M, o universo é parte de um multiverso constituído de inúmeros outros que se afastam, expandem, se chocam e recomeçam. Outra teoria é a teoria da seleção natural cósmica. Essa teoria afirma que a origem do universo seria a expansão da teoria de Darwin, por meio da existência de um processo seletivo cósmico que permitiu que o nosso universo surgisse a partir de outro muito similar. Outra teoria é a teoria do universo oscilante, que afirma que o Big Bang seria apenas o início de um processo de expansão que ainda se encontra presente. Entretanto, a energia liberada pela grande explosão que deu origem a esse universo, ela possui um limite. E a oscilação dessa energia gravitacional, ela encadeia uma singularidade e um novo Big Bang, podendo ter ocorrido inúmeras vezes, sendo esse universo um entre tantos outros. Outra teoria é a teoria da evolução de Darwin, que sustenta que as espécies existentes elas descendem de outras espécies que sofreram modificações ao longo do tempo e transmitiram novas características aos seus descendentes. Apesar dessas teorias quanto à origem de toda a obra criacional, a origem do universo, os cristãos acreditam pela fé, com base nas escrituras sagradas,
que tudo foi fruto da ação sobrenatural de Deus, de Elohim, que Elohim foi o responsável direto e o único criador de tudo. Essa corrente de pensamento, com apoio bíblico, é conhecido como criacionista. E no decorrer da reflexão de hoje, eu vou usar o nome de Deus que está em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é Elohim, para falar do Deus Criador. Para o apologista Alice McCreight, a criação é um tema de fundamental importância para a fé cristã, pois afirma que Elohim criou todas as coisas a partir do nada. O universo ele não existe desde a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Foi Elohim quem trouxe o universo à existência. Todo o contexto bíblico geral corrobora essa linha de raciocínio de que Elohim, o Deus triuno, é a causa primária da qual se originou o universo e a vida. Para viabilizar toda a obra criacional de forma plena, como é vista e conhecida, inicialmente Elohim criou a base de uma forma organizada, composta pelos céus e a terra. Salomão descreve esse ato divino em Provérbios, número 3, verso 19, dizendo: O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, criou os céus com inteligência. Uma grande lição aos seres humanos que muitas vezes tentam empreender ações sem ter preparado a base necessária para que a ação seja empreendida de forma sustentável, possibilitando o crescimento, desenvolvimento e a sua consolidação permanente. Tente imaginar como seriam as demais coisas trazidas à existência pelo agir divino sem que Elohim houvesse criado antes a base, tivesse criado os céus e a terra. Em Jeremias capítulo 10, versículo 12, Jeremias diz: E ele, no caso Elohim, fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. No Salmo de número 24, versos 1 e 2, o salmista Davi declara: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele a afundou sobre os mares e a afirmou sobre os rios. O criador de uma obra é dono absoluto dela. Por isso Elohim é conhecido como o Senhor dos céus e da terra. O termo hebraico utilizado por Elohim para trazer as coisas à existência é Iri, que tem origem no verbo hebraico Yayar, cujo significado é ser, estar, vir a ser, se tornar, aparecer. Mas o verbo hebraico Yayar está conjugado na sua forma jussiva, por isso aparece o termo Iri. A forma jussiva de conjugação verbal, ela expressa a vontade do orador, de quem produz a fala e possui o significado de ordem e comando por meio de um imperativo. Na tradução literal, o termo hebraico iri é traduzido por ele seja. É como se houvesse uma integração entre Deus e a obra criada, dado a força da imperatividade divina para que as coisas viessem à existência quando a palavra, quando esse verbo ele foi liberado. Era inevitável que tudo ocorresse conforme a expressa vontade do orador, no caso, conforme a vontade de Elohim, que pronunciou a ordem, que pronunciou esse comando imperativo para que as coisas acontecessem de acordo com a sua vontade. Fica expresso o poder da palavra de Elohim para trazer à existência o que Elohim desejasse, pois a sua palavra ela foi a fonte criadora e sustentadora de todas as coisas. Quando Elohim falou, as coisas aconteceram, elas vieram à existência de forma perfeita e harmônica. O escritor aos Hebreus reconhece e diz em Hebreus capítulo 4, versículos 12, a parte A, e capítulo 11, versículo 3, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. No Salmo de número 33, verso 6, o salmista diz: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. A palavra proferida por Elohim é incontestável, é inquestionável, é soberana sobre tudo e sobre todos. A palavra proferida por Elohim comunica sua soberana vontade, expressa o seu extraordinário poder e gera vida. É do verbo hebraico yayar, conjugado na forma jussiva, formando o termo iri, que o evangelista João se referiu em João capítulo 1, versículos 1 e 13. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A quem servir de forma obediente e resiliente à vontade de Elohim, pode confiar plenamente nele, pois
Assim será a palavra que sair da minha boca, diz Elohim. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A satisfação de Deus por tudo que foi criado está expressa após a conclusão de cada etapa da obra criacional em Gênesis capítulo 1, versículos 4, 10, 12, 18, 21 e 25, onde diz que ao trazer as coisas à existência a partir do nada, viu Elohim que era bom. E em Gênesis capítulo 1, versículo 31, diz: E viu Elohim tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Esse registro da satisfação divina reflete a magnífica perfeição das obras de Elohim. Elas não precisaram de reparos ou de ajustes após virem à existência, refletindo a exuberante natureza divina que é isenta de quaisquer defeitos ou imperfeições. Após a criação de todo o universo e de toda a diversidade de riquezas minerais, vegetais e animais, Elohim ele adota uma postura diferenciada para trazer à existência o ser humano. Quando Elohim diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, não que Elohim tivesse a necessidade de parar, pensar e decidir no seu conselho divino envolvendo a Trindade Santa como as coisas seriam, como se Elohim perguntasse, e agora, como vamos fazer? Tudo já estava previamente planejado desde a eternidade e foi apenas uma forma de dizer que a próxima obra criacional era especial e seria trazida à existência de uma forma diferente. É como se Elohim dissesse, vamos literalmente agora colocar a mão na massa. E formou o Senhor Deus, o homem, à sua imagem, a partir do pó da terra, e soprou em seu nariz o fôlego de vida. Ao colocar o espírito de vida no ser humano, na obra-prima da criação, a mais perfeita e mais completa de todas, Elohim dotou a alma humana de imortalidade e criou um canal de comunicação entre ele e o ser humano. Esse é o diferencial do ser humano das demais coisas criadas e a partir da possibilidade real do ser humano se comunicar com Deus e compreender a sua vontade expressa na sua comunicação, o ser humano ele pôde e ele também pode se relacionar com Deus de forma pessoal, admirável e de forma íntima. Diariamente, entre 5 e 6 horas da tarde, momento em que havia uma brisa suave e fresca no jardim do Éden, Elohim passou a visitar a Adão e Eva para conversar com eles diariamente. Aqui fica claro o desejo de Deus em se comunicar com o ser humano diariamente por meio de uma vida devocional prática, possível por meio da leitura bíblica, da oração e do jejum, momento em que a pessoa abre mão de satisfazer desejos pessoais para se santificar a Deus. O ato de desobediência de Adão e Eva à vontade de Deus permitiu que o pecado tivesse acesso ao mundo humano e interrompesse esse diálogo, essa comunhão, essa convivência pacífica do ser humano na presença de Elohim. Foi então que Deus anunciou a execução do seu eterno plano de salvação, de reconciliação, de retorno da humanidade à sua santa presença, podendo voltar a falar com ele, a se relacionar com Elohim de forma plena por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Na medida em que o ser humano aceita e se submete à vontade de Elohim, ele retoma seus privilégios junto a ele, é capacitado por ele para superar as consequências do pecado e a sobreviver à segunda morte, que é a eterna separação de Elohim. A redenção promovida pelo sacrifício de Jesus no ser humano o leva a ter restaurada a imagem original de Deus, torna-o numa nova criatura, criada em verdadeira justiça e santidade, que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. O material que foi utilizado por Elohim para criar o ser humano foi o pó da terra. Fala aí da origem frágil, limitada, vulnerável e temporal do ser humano. Jó, em meio às extremas aflições pelas quais passou, ele chegou a pedir a Elohim, dizendo: peço-te que te lembres de que como barro me formastes, e de que ao pó me farás tornar. O salmista Davi, ao convidar as pessoas a louvar a Deus por sua infinita graça, ele justificou dizendo: pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Eva, apesar de ter sido criada a partir da costela de Adão, a base da composição foi a mesma, foi do pó da terra, a mesma matéria.
Mas nesse ato, Deus expressa a interdependência da mulher com o homem e vice-versa, pois a mulher ela foi criada a partir do homem e o que falta no homem, a mulher complementa. Um não pode ferir o outro, pois têm composição idêntica e devem se autopreservarem de forma mútua. Após criar o ser humano do pó da terra e dar-lhe o espírito de vida, Elohim colocou no ser humano um referencial divino. A Bíblia chega a dizer que o corpo humano feito do pó, ele voltará à terra como era, e o espírito voltará a Deus, voltará a Elohim que o deu. Falando do ser humano com uma dupla composição terrena e espiritual, Paulo ele faz uma comparação entre Adão e Cristo, dizendo: mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Esse segundo homem, o espiritual, Cristo, a quem Paulo se refere, é uma representação do ser humano perfeito como foi criado por Deus e dotado de alma vivente pura, tendo em vista que o próprio Elohim colocou nele o espírito de vida. Também é a forma como os salvos ressuscitarão no arrebatamento da igreja, com uma única diferença: não ocorrerá mais o risco de pecar, tendo em vista que o ser humano ressuscitado ele vai estar glorificado à semelhança do Cristo ressurreto. Usando o linguajar comum, o ser humano ele foi a cereja do bolo da criação divina. Foi o toque final de beleza e de perfeição, criado apenas um pouco menor que os anjos, mas detentor de elevada honra. A razão, a capacidade de raciocínio, de consciência e de se relacionar com o Criador dada por Elohim ao ser humano ultrapassa quaisquer probabilidades evolucionistas ou quaisquer outras teorias da criação. Tanto é que até os dias de hoje, até os dias atuais, a ciência em plena evolução não consegue reproduzir o ser humano, a não ser a partir do próprio ser humano, com a junção do esperma e do óvulo, mesmo que através da fertilização in vitro, que é a reprodução assistida. Para prestigiar a coroa da criação, o primeiro ato divino foi criar um lindo e completo jardim para colocar nele o ser humano, colocar o ser humano num lugar especial. Essa ação de Elohim fala do seu desejo de que o ser humano, além de ter uma referência divina a quem adorar e reverenciar, o ser humano ele precisa ter um ponto de referência de morada, ele precisa ter uma base fixa. Como coroa da criação, Deus colocou o ser humano na posição de domínio sobre as demais coisas criadas para administrar e cuidar de forma sustentável. Essa ação fala da responsabilidade humana na preservação do planeta e de tudo que nele há, pois o ser humano ele recebeu diretamente de Elohim essa incumbência. E mesmo que o ser humano seja, conforme escreveu o escritor John Byte, uma insignificância partícula de pó, Deus lhe deu dignidade e supremacia que está muito além do seu tamanho e um dia o ser humano terá que prestar conta delas. E para que ocorra um final feliz, é imprescindível que o ser humano faça tudo para a glória de Elohim, para a glória de Deus. De acordo com o comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, Deus criou a terra para prover um lugar onde o seu propósito e seus alvos para a humanidade fossem cumpridos. Dentre esses propósitos, o pastor Valdir Alves, ele elenca 3 deles na reflexão de hoje sobre o Deus Criador. O primeiro propósito de Elohim foi manifestar a sua glória e o seu poder. Não fosse a supremacia, a perfeição e a glória de Elohim, mesmo que algo viesse a existir fruto de quaisquer outras fontes geradoras, seria imperfeito, precisaria de reparos, de ajustes, de adaptações e até de ser descartado alguma coisa. O salmista Davi ele reconheceu essa realidade divina criacional e exclamou: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O próprio Deus, por meio do profeta Isaías, declarou: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Quaisquer coisas que sejam chamadas pelo nome de alguém é porque estão patenteadas como propriedades exclusivas desse alguém. E todos os seres espirituais, materiais e físicos foram criados originalmente perfeitos por Deus, tendo em vista o seu poder e a sua glória. Como bem expressa Davi no seu discurso em 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11 e 12.
tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a glória e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. O segundo propósito de Deus na criação é o de receber a glória e a honra que lhe são devidas. E isto é mais que justo, já que ele é a origem da existência de todas as coisas criadas. Por meio do profeta Isaías, Deus acentua esse propósito ao se mostrar triste por ver o ser humano indo contra o seu próprio Criador. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor, contudo não me invocastes a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Diversos salmos descrevem a natureza prestando reverência e honra a Elohim, ao seu Criador. Dentre eles estão os Salmos 19, 98, 148. E no Salmo 151, todo ser que tem fôlego de vida é convocado a reconhecer a glória de Elohim e honrá-lo em sua soberania. O apóstolo Paulo ele orienta que aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, o faz com o fim de produzir louvor da sua glória, ou seja, da glória de Deus. O terceiro propósito de Elohim na criação é prover lugar para a habitação das suas criações. Como dito no início dessa reflexão, Elohim ele precisava de uma base de sustentação, de um ambiente organizado e sustentável para criar as demais coisas como o fez. Em Isaías capítulo 45, versículo 18, o profeta registra: Assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. A Adão, Elohim disse que ele deveria frutificar e se multiplicar para encher a terra criada por Elohim. O apóstolo Paulo ele reforçou essa verdade dizendo: de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Os propósitos de Elohim são bem definidos e o inimigo ele trabalha na contramão da vontade de Deus. Por isso se utiliza dos anjos caídos e de seus adeptos para desvalorizar e destruir a família, forma pela qual a espécie humana é reproduzida para povoar a terra criada por Deus e para administrá-la de forma sustentável. O pastor Valdir Alves ele frisa que Deus ele tem o controle de toda a sua criação e que cada cristão precisa acreditar pela fé no que as escrituras sagradas dizem quanto à criação do mundo a partir da palavra proferida por Elohim, pela sua sabedoria e pela sua glória. O ser humano feito do pó da terra e tendo recebido o Espírito de vida deve reconhecer a soberania divina sobre a sua vida e se comportar como propriedade exclusiva de Elohim, saindo assim das garras do inimigo que veio matar, roubar e destruir a obra-prima da criação divina. Elohim, ao criar o universo e tudo que nele há, o fez com propósitos bem definidos e possíveis de serem alcançados. Portanto, o ser humano deve se alinhar aos propósitos divinos para usufruir de suas bênçãos em todas as áreas da vida. Deve reconhecer a Elohim, ao Deus triuno, como Senhor absoluto de sua vida e o servir de forma obediente e resiliente, pois o fato de Elohim existir e de ter criado todas as coisas e o ser humano de uma forma tão especial torna o ser humano inexcusável diante dele. Por hoje ficamos por aqui. Até o próximo encontro com o foco na lição. Prossiga na paz do Senhor.